Só a gente fazendo um adendozinho que não é essa pregação, mas o Senhor tocou no meu coração que na quarta-feira eu já transmiti a segunda parte da palavra das raposinhas. E tinha bastante gente aqui, apesar daquela tempestade que aconteceu, mas eu sei também que muitos irmãos não tiveram a oportunidade de vir, porque a chuva realmente foi muito forte e a gente sabe que alaga tudo por aí e fica muito difícil, né? Então o pastor me pediu para dar a segunda parte da pregação de novo hoje, porque eu tinha começado no domingo, né? Só que ali, sentada enquanto eu louvava, o Senhor falou no meu coração, né? Para eu pegar o chapéuzinho de Natal e colocar nas raposinhas. Então até você que veio na quarta-feira, você vai ouvir, entre aspas, a mesma palavra, porque o corpo é o mesmo, os versículos são os mesmos, mas o Senhor também quer falar conosco sobre as raposinhas natalinas, né? E por incrível que pareça, tudo que a gente já conversou, né? Nessa época natalina tem tudo a se acentuar, né? Porque tudo que nós somos no momento de festa, no momento de alegria, naquele momento de descontração, é o que realmente aparece, né? Quando a gente vem para a casa do Senhor, senta aqui para ouvir a palavra, ou levanta do nosso banco para entoar e adorar ao Senhor, a gente está recebendo graça, a gente está recebendo força, está recebendo vitamina do céu para enfrentar o nosso dia a dia, para enfrentar os momentos. E o Espírito Santo de Deus, ele é tão cuidadoso conosco, né, que a ideia não era essa. Eu vim com o esboço preparado, que não tem Natal escrito aqui em nenhuma linha. Amém? Mas se assim o Espírito Santo quer fazer, né, quem sou eu para falar não? A responsabilidade é dele. Amém? Então, começando a nossa palavra, eu queria meditar com você rapidinho em 1 Coríntios 9,16, que diz assim: pois se anuncio o Evangelho, não tenho de que gloriar, porque é me imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Quem estava falando aqui? Era Paulo, para a igreja de Corinto. E ele estava ressaltando uma situação muito importante, que todo mundo que um dia chegou a Jesus, que recebeu o ID, né, o chamado do Senhor, falou: olha, ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Amém? Então todos nós temos essa responsabilidade diante de Deus. Agora, quando a gente vem aqui na frente, diante da igreja que é do Senhor, não é de ninguém, a gente tem a responsabilidade de transmitir a palavra do Senhor como ela é. A gente sabe que a palavra do Senhor tem muitas promessas para nós, tem muitas bênçãos, se nós servirmos ao Senhor, se nós entregarmos o nosso coração ao Senhor, né? A palavra do Senhor diz coisas como: onde você colocar a planta do seu pé vai prosperar, você será abençoado. Mas nós sabemos que para que nós não sejamos apenas aqueles que recebem e se alimentam da palavra do Senhor, mas permanecem estagnados, não tem crescimento espiritual, nada de novo acontece. Nós precisamos nos santificar, nós precisamos a cada dia olhar para a palavra do Senhor, como nós fazemos com o espelho, né? Ninguém sai de casa sem olhar no espelho. Você sempre vai lá, vai dar uma conferida, vai ajeitar as coisas todos os dias, faz parte da sua rotina e tem que fazer parte da nossa rotina como espelho, nós olharmos para a palavra do Senhor, porque é nela que nós precisamos nos conduzir, é ela que tem que dizer como eu vou estar. O espelho
mostra pra você como está o seu cabelo, as garotas como está a sua maquiagem, né, Gabi? Né? Os homens como está o colarinho da sua camisa, se está tudo alinhado, se está tudo ajeitado. Ele mostra isso. E a palavra do Senhor, ela é esse espelho e vai nos mostrar como nós estamos diante do nosso Deus. Então é muito importante, além de nós lermos aquelas palavras de bênção, que você vai na frente o Senhor e você vai atrás e vai dar tudo certo, né? Assim, né? Resumindo, o Senhor que vai pelejar por você, o Senhor abriu o mar, o Senhor faz tudo isso por nós. Mas nós não podemos esquecer da nossa posição como servos do Senhor, que nós precisamos nos submeter à sua palavra. Eu sei que às vezes tem partes da palavra do Senhor que doem quando a gente lê. Às vezes tem coisa que a gente lê, mas como assim está escrito isso? Né? Por isso que nós, como ministros do Senhor, você que é pastor, presbítero, líder, obreiro do Senhor, você que fala do Senhor para alguém, você tem que se lembrar que você tem essa obrigação. Isso está imposto para você, não é uma opção, né? E o próprio Paulo falando aqui, ó, ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Então ele não ia lá falar do que era dele, do que ele conhecia. Ele ia lá falar o que? O Evangelho, aquilo que o próprio Cristo havia transmitido ao seu povo, ao vir à terra, ao nascer e ao morrer por nós. E nós temos essa obrigação. Talvez fosse muito mais fácil, né? Chegar aqui e trazer só uma palavra de bênção, Deus vai fazer, e vai acontecer, e vai prosperar, e as portas vão se abrir, e aí todo mundo ia pular, saltar, glorificar, né? Isso não é ruim, mas nós também precisamos ser obedientes. Quando o Senhor fala assim, olha, você vai lá trazer a palavra, e não é isso que você vai falar. Você vai falar sobre as raposinhas. Você vai colocar o dedo na ferida. Você vai mexer no que está oculto, no que está escondido, naquilo que está dentro do coração do homem, naquilo que está na mente do homem. Por quê? Porque a palavra de Deus que assim quer. E o Espírito Santo faz como Ele quer. Ele usa cada um como lhe apraz. E a gente só tem que fazer o quê? Falar, Senhor, eis-me aqui. Né? Não dá para correr, não dá para fugir na hora que o negócio fica estreito, né? Não dá pra gente falar assim, Senhor, sabe, o eis-me aqui, não era bem assim, né? Era só pro outro dia, pro dia da comemoração, pro dia da alegria. Mas nós também temos que nos lembrar que nós precisamos aprender, sim, e olhar para a palavra do Senhor, da mesma forma que você olha para o espelho de manhã. Olha para a palavra do Senhor como espelho e se veja nela, amém? O que acontece quando você olha para o espelho e tem um cabelinho fora do lugar? Você vai lá e arruma, né? Ou você passou uma maquiagem e não ficou muito boa, não no caso da Gabriela, que ela faz assim, né? Eu, por exemplo. Você vai fazer o quê? Vai lá e vai dar um jeitinho, né? Vai arrumar, vai tirar. Você vai fazer alguma coisa, você vai ter uma atitude a respeito daquela sua aparência exterior, que estão todos olhando. E quando você olha para a palavra do Senhor como espelho, vai acontecer a mesma coisa. Você vai olhar para coisinhas que estão fora do lugar, para coisinhas que não estão com a aparência certa de cristão. E o que você vai fazer? Nada? Não. Você também, com a graça de Deus, com a força de Deus, vai ir lá e vai arrumar para que tudo fique no lugar, para que você esteja alinhadinho, bonitinho por fora, mas principalmente por dentro, que é aquilo que Deus vê, porque é aquilo que Ele sonda, né? E conhece o nosso coração. Amém? E aí, entrando nas raposinhas, algumas natalinas aparecerão. Cânticos 2,15, que nós lemos como versículo tema desta palavra, diz assim: apanhar-nos as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Eu vou passar rapidinho pela parte que eu já tinha falado no outro domingo, só para a gente dar uma lembrada, e caso algum irmão tenha perdido, que possa aproveitar um pouquinho, né? E depois a gente fixa mais o que ficou faltando. E qual que é o problema dessas raposinhas? Por que nós precisamos apanhar essas raposinhas, né? Por que a gente não pode deixá-las circulando livremente? Nós conversamos que nós
diante do Senhor, nós estamos em trabalho constante. A partir do momento que você vem para a presença do Senhor, você encontrou Jesus, você foi liberto, você tem um Senhor agora na tua vida e você se submete àquilo que Ele traz para você, porque a gente sabe o que? Nós estamos aqui de passagem, tudo que a gente vive aqui é momentâneo, essa nossa vida é como um vapor, né? A gente costuma lembrar disso quando nós estamos diante de um caixão, em um velório, infelizmente, e aí nós vemos como a nossa vida é frágil. Ao mesmo tempo que nós estamos aqui respirando, falando, ouvindo, daqui a 2 minutos podemos não estar mais. Isso pertence exclusivamente ao nosso Deus. Amém? E aí você está tendo todo esse trabalho espiritual e você ora para cá, e você jejuma para lá, e você procura frequentar a escola bíblica, você procura frequentar os cultos da igreja, você talvez seja um leitor assíduo da palavra do Senhor, e aí você se para e se pergunta e fala: meu Deus, eu estou fazendo a minha parte, estou buscando o Senhor aqui, acolá, estou servindo, estou fazendo a obra, aquilo que o Senhor pediu para eu fazer, eu estou fazendo, mas parece que a minha vida espiritual não está como eu gostaria. Você se para com aquele desejo de falar assim: Senhor, eu queria mais, Senhor, eu queria sentir mais a tua presença, Senhor, eu queria fazer mais para o Senhor, Senhor, eu queria dar mais frutos. Você tem esse anseio dentro do teu coração, mas parece que o negócio não vai, parece que as coisas não acontecem, parece que o negócio não anda. E aí o Espírito Santo do Senhor quer nos lembrar das raposinhas, que é aquilo que pode estar impedindo o teu prosperar espiritual diante do Senhor. E aí você se pergunta: mas como? Né? Nós temos o exemplo do agricultor, que ele vai lá e planta a sua vinha, o viticultor nesse caso, vai lá, planta a sua vinha e ele coloca aquela cerca para que nenhuma raposa, para que nenhum animal venha sobre a sua vinha, sobre a sua plantação, estrague todo aquele trabalho que ele teve, que ele foi lá, ele adubou, ele irrigou, ele comprou a melhor semente, ele espera colher uvas lindas e deliciosas, né? Ele quer ter um prazer no seu fruto. E aí ele esquece o quê? Das raposinhas, né? Os animais grandes, eles não vão conseguir passar pela cerca, mas toda cerca tem o quê? Tem frestas. Aquelas frestas são pequenininhas, mas as raposinhas conseguem entrar. E aí, quando se trata da nossa vida espiritual, a gente fica muito preocupado com aquilo que vai ser considerado uma queda, com aquilo que vai ser considerado um escândalo. Você, como cristão, você não vai sair por aí matando, roubando, adulterando. Essas coisas você já vê de longe, você já sai correndo, você já foge da aparência do mal, né? Só que, de repente, você, com toda essa sua motivação, com todo esse seu desejo de servir a Deus, você sai da igreja falando: não, agora acabou, eu cometia tal erro, tal pecado, eu não vou mais fazer isso de jeito nenhum. Ou talvez você fala: não, eu nunca vou roubar, nunca vou matar, nunca vou adulterar. E aí, de repente, você olha para você, porque a gente tem que olhar para a gente, né? Vamos pensar em nós, porque dói mais. Você olha para você e você se vê nesse tipo de situação. Aí eu pergunto para você: você saiu daqui da casa do Senhor planejando pecar? Você saiu da sua casa para um dia de trabalho planejando pecar? Você saiu da sua casa para a sua escola, para a sua faculdade planejando pecar? Você saiu para a reunião de família planejando pecar? Não, você não saiu planejando pecar. Você saiu e levantou e dormiu e acordou sempre com uma boa vontade no teu coração, sempre com o desejo de agradar a Deus, sempre com o desejo de fazer a vontade de Deus. Você se lembrou da palavra do Senhor que você ouviu no domingo, aquela que você leu, aquela que você ouviu no rádio, aquela que você ouviu no YouTube, assistiu. Você lembra, a palavra do Senhor está em você. Então o que aconteceu? Nem você entende, nem você sabe
chegou a um pecado que a gente pode chamar de pecado capital, pecado cabeça, daquele que vem um monte junto, aquele que derruba o homem no chão, faz ele ficar lá caído, prostrado, aquele pecado que faz você chorar, que faz você sentir a sua miséria humana. E aí você fala, meu Deus, só que aí já foi, já aconteceu. Tem restauração, tem cura, mas toda ação tem reação e toda causa tem consequência. As consequências daquele ato, eles vão te acompanhar. Nós podemos olhar para a vida de Davi. Davi pecou contra o Senhor. Davi, um homem que está escrito na Bíblia, que era um homem segundo o coração de Deus. Ele se arrependeu, se voltou ao Senhor, mas teve consequências na sua própria família, né? Uma das mais marcantes foi o seu próprio filho se levantar contra ele. Não vamos falar de Davi hoje, vamos falar de nós. E aí, o que o Senhor quer trazer para nós com essa pregação sobre as raposinhas? É assim, toma cuidado com a raposinha. A raposinha pequenininha, como um filhotinho de qualquer animal, mais feroz que você puder imaginar. Ela é uma gracinha, ela é a coisa mais fofinha, né? A gente está falando aqui, coloca o chapeuzinho de Natal nela, então vai ficar linda, né? Só que se você trouxer essa raposinha e achar que ela é um bichinho de estimação, aquele pecadinho pequenininho, que você acha que é inofensivo, que não vai fazer nada, não tem problema, é só isso, né? O famoso que tem. Aí a gente vai ficando insensível, a gente vai achando que isso não tem problema, que isso não tem problema, que isso não tem problema. Aí daqui a pouco a gente se depara com, né, o pecadão, então a raposona, e a gente se assusta, mas na verdade fomos nós que criamos. Se você pegar a raposinha e alimentar a raposinha e cuidar dela e dar banho e nutrir a raposinha, o que vai acontecer com ela? Ela vai crescer saudável, forte. E o que a raposinha fazia com a vinha aqui? Ela ia lá por baixo, ela comia o quê? Os brotinhos. Sabe quando a uva, antes da uva nascer, dá o quê? Dá aquela florzinha, daquele brotinho bonitinho. Mas tem que ter a próxima etapa, né? A florzinha, o brotinho tem que ficar lá, ele tem que continuar lá, ele tem que continuar sendo adubado para que nasça o quê? A uva, para que nasça os frutos. E aí se a raposinha entra pela tua cerca e você deixa ela lá, não retira ou nem percebe que ela está lá, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que você vai olhar achando que vai colher uvas, que vai colher frutos, e você não vai encontrar nada. Aí você vai pegar aquelas folhas, vai levantar e vai procurar as uvas, e não vai encontrar nem o broto, e não vai encontrar nem a flor. Tá bom, menos mal. Eu achei, eu vi que tem raposinha lá, tirei. Fiquei sem fruto dessa vez, mas eu ainda tenho vinha. Eu ainda tenho vinha. Talvez eu não tenha conseguido colher os frutos hoje, nessa estação, mas na próxima primavera, aí vou eu. Mas aí tem um pequeno problema. Você encontrou e viu que tinha raposinhas. Se você não tomar nenhuma atitude, não fizer nada, manter as raposinhas lá, na próxima vez que você plantar, o fim vai ser o mesmo, não vai ter frutos. Agora, se você tomar atitude de arrancar aquela raposinha de lá, finalmente você vai poder se regozijar com alegria, com o fruto do teu trabalho. Mas a gente ainda vai ficar nas raposinhas, né? E aí você deixou a raposinha lá e foi alimentando a raposinha e foi falando, tudo bem, você aqui, você é tão lindinha, tão pequenininha, né? O que vai acontecer com você quando ela crescer? Você não vai deixar de colher frutos, você vai deixar de ter vinha. Porque sabe o que a raposa vai fazer quando ela crescer? Ela vai destruir a sua
vinha. Por que crente cai, irmão? Por que crente cai? Porque não vigia, porque não tira a raposinha. Não é porque ele está cheio do espírito do mal e está louco para pecar. Não, é porque ele não vigiou, não cuidou da sua plantação, não foi atento ao que estava acontecendo, não olhou para o espelho da palavra do Senhor todos os dias e permitiu que o mundo, que as trevas adentrassem a sua plantação, permitiu que os hábitos do mundo, aquilo que o mundo prega hoje, aquilo que você escuta, onde quer que você vá, que você vê que é contrário à palavra do Senhor, deixa fora da sua vinha, não traz essa raposinha. Amém? Então vamos lá para a palavra do Senhor, porque o bom é a Bíblia, né? Que é o que Deus fala, né? Não falo nada. Aí o que Ele fala, a gente não tem como fugir. É para todos nós, amém? E aí o primeiro exemplo de raposinha que nós tratamos foi o orgulho. Nós lemos no Salmo 19:13 uma oração de Davi ao Senhor, pedindo que o Senhor o livrasse do orgulho. Olha a oração dele: também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. O que ele está querendo dizer com isso? Por que ele estava orando? Fala: Senhor, me livra da soberba. Senhor, me livra do orgulho. Porque o orgulho não permite que nós sejamos 100% dependentes de Deus. Quando a gente tem orgulho e soberba no nosso coração, a gente acha que a nossa capacidade, que a nossa mão vai resolver todas as coisas. E que a gente não precisa de Deus. Ah, eu quero fazer tal coisa, então eu vou fazer tal e vou conquistar. Mas não. O Senhor, Ele quer agir na nossa vida. Nós somos quem? Servos. E qual é o perigo do orgulho? Além do Senhor não controlar a tua vida, você não consegue ser um servo verdadeiro. Você não consegue ser um servo fiel. Sabe por quê? Porque o orgulhoso, ele é altivo. Ele acha que está tudo bem com ele, que está tudo certo, que ele não tem nada para melhorar. A gente está aqui falando sobre as raposinhas. Ele está lembrando do irmão, do vizinho, do parente, né, de todo mundo que tem a raposinha, mas ele não consegue olhar para si mesmo e encontrar as dele, para permitir que o Senhor o trate. Então por que a gente está falando primeiro do orgulho como raposinha? Porque se você não tirar ele da frente, não vai ter como o Espírito Santo fazer a obra no seu coração. Não vai ter como você ficar mais parecido com Jesus, porque você vai achar que você está muito bom. E aí, a segunda raposinha que nós falamos foi a mentira. Nós vimos que em Apocalipse 21:8, os mentirosos estão no rol dos condenados do Apocalipse. O que é esse rol? É a lista de quem não entra no céu. Está declarado, está escrito. Se alguém tiver dúvida, não vou ler de novo. Apocalipse 21:8 fala lá que a todos os mentirosos a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. É Bíblia. E aí, Provérbios 6:16-19, ele lista 6 coisas que o Senhor odeia. Aí você fala assim: como assim? Mas Deus é amor, tem ódio em Deus? Que negócio é esse? Né? Às vezes a gente quer olhar para Jesus só o amor que Ele tem por nós, mas nós esquecemos que Deus, além de ser amor, Ele também é justiça. Ele também é justiça. O Senhor, Ele amou tanto a cada um de nós, que Ele mandou o seu Filho para morrer por nós. Então Deus ama você, Deus me ama. Ele amou todos os pecadores, Ele derramou o sangue dele por nós. Mas existem coisas e não pessoas, coisas que o Senhor odeia, e está escrito na Bíblia. Olha lá, Provérbios 6,
16 diz assim, ó: estas 6 coisas, não pessoas, amém? O Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. E aí eu vou ler para você só para salientar, ó: olhos altivos, o Senhor odeia. 1, 2, a língua mentirosa. 3, mãos que derramam sangue inocente. 4, o coração que maquina pensamentos perversos. 5, pés que se apressam a correr para o mal. 6, testemunha falsa que profere mentiras. Então falou que tem 6 que ele odeia, né? Só que tem uma 7ª que ele abomina. É um pouco pior: o que semeia contenda entre os irmãos. O tópico é mentira, não é esse texto de Provérbios. Isso dá uma pregação, fica para outro dia. Mas só para a gente perceber. E nós falamos, é claro, que quem é o pai da mentira é o diabo. Existe mentirinha, pequenininha, média, grande. Tem diferença? É tudo mentira, né? Nós falamos que como cristãos nós somos o quê? Pequenos cristos, somos semelhantes a Cristo, somos imitadores de Cristo. Jesus é o quê? O caminho, a verdade e a vida. E o diabo, nós lemos na referência na primeira parte da pregação que ele é a própria mentira. E lemos também em todas as letras que ele é o pai da mentira. Nós somos filhos de Deus, né? Não pode haver mentira em nós. A palavra do cristão está escrito na Bíblia, não é um ditado popular. Tem que ser sim, sim, não, não. Amém? Quem perdeu a primeira parte, se precisar das referências, eu te entrego no final, você vai lá ler, amém? Deixa Deus fazer a obra, aleluia. Não se envergonhe de buscar ao Senhor e buscar a correção do Senhor, porque quem não escuta a correção é um tolo. O sábio somos nós, servos do Senhor. Nós ouvimos e aprendemos e melhoramos todos os dias, amém? E aí nós falamos da terceira, que era a preguiça. Preguiça não é aquele cansaço natural, gente, que você trabalhou muito, correu para cá, correu para lá e fez tanta coisa que você está exausto. Isso não é preguiça, você precisa descansar. Até Deus descansou, não é verdade? Ele foi lá, trabalhou, formou tudo e no 7º dia ele descansou, né? Agora o que é a preguiça? A preguiça é aquela pessoa que ela não consegue andar na vida, ela não consegue fazer nada. Por quê? A gente leu aqui, eu gosto desse versículo porque ele é importante, a gente tem que lembrar dele. O braço da pessoa se recusa a trabalhar. Ó, Provérbios 21, 25. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. Dá para conquistar alguma coisa sem o trabalho? Não, é na graça de Deus, é na força de Deus, mas nós precisamos fazer a nossa parte, né? O problema do preguiçoso qual que é? É que ele descansa tanto, mas ele descansa tanto que aí depois ele fica tão cansado de ter descansado tanto que ele tem que descansar mais, né? O camarada descansa tanto, mas descansa tanto que fica cansado de descansar. Aí ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que descansar um pouco mais, porque cansou de descansar, né? Esse é o estado, amém? Então assim, não confunda aquele cansaço natural de muitas atividades, faz parte. De vez em quando você precisa dar uma paradinha, tirar umas férias, dar uma descansada. Tem aquele dia que você se joga e não faz nada. Todo mundo é ser humano, né? Mas o que a gente não pode fazer? Ficar como um preguiçoso. Aqui fala que o desejo do preguiçoso mata ele. Por quê? Porque ele fica lá pensando, confabulando na cabeça dele. Ele vai fazer acontecer. Amanhã eu vou acordar 5 horas da manhã. Vou ler a Bíblia 1 hora. Vou estudar não sei quanto tempo. E aí, por fim das contas, ele não faz nada. Porque só fica no desejo. Porque o braço dele não tem coragem de trabalhar, né? E aí a gente falou do quarto aqui da inveja. E aí a gente leu, vou ler de novo, Provérbios 14, 30, que o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Então a inveja traz o que para a pessoa? Traz doença, traz enfermidade, porque ela não consegue conviver com os outros. A pessoa invejosa que está com inveja de alguém, ela não consegue ouvir o outro receber um elogio, porque ela não consegue se alegrar porque o outro está recebendo um elogio, porque fez algo bom. Não, ela tem que pensar nela. Ai, não vi eu. E eu, né? Infelizmente,
que vai acontecer no Natal? As famílias vão se reunir. Talvez você vai ver pessoas da sua família que você não costuma ver durante o ano. E você vai encontrar pessoas de todas as formas, né? Talvez você vai encontrar aquela pessoa que o Senhor abençoa ela esse ano de uma maneira que ela vai estar diferente, ela vai estar falando diferente, ela vai estar com roupa diferente, ela vai estar com carro diferente, né? Falando isso do exterior. Talvez o Senhor alcançou ela de uma forma que ela está fazendo uma obra para o Senhor e está tendo muito fruto, né? E o que tem que ser o sentimento do teu coração? Senhor, glória ao Senhor, Pai, abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, abençoa o meu família, né? Você pode orar e pedir ao Senhor para ser abençoado? Sim, isso é o seu Deus, é o seu Pai, né? Você vai pedir o que para o Senhor? Tudo, qualquer coisa que você quiser, desde que seja a essência seja boa e seja a hora certa, Ele vai te dar. Amém? Mas nós precisamos nos alegrar com a bênção do outro, com a vitória do outro, com o crescimento do outro. Se isso dói em você, quando você vê alguém crescendo, sendo abençoado, frutificando, isso se chama inveja. Você precisa buscar ao Senhor e precisa ser liberto dela. Amém? E aí, a quinta que nós falamos foi a fofoca, que é o quê? Leva e traz, mexerico, diz que me disse, falar da vida do outro, né? E aí, Provérbios 18, 7, 8 fala assim, ó: a boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados, elas descem ao íntimo do ventre. Levíticos 19 ainda vai falar para você não andar com o mexeriqueiro que está entre o teu povo. E aí a gente falando de família, falando de reunião familiar, né? Falando de Natal, que seja, falando da própria confraternização da igreja, que vai acontecer daqui a pouco, por que não? Né? Deus fala, né? O que seria essa fofoca? É você ficar falando da vida do outro. Não existe aquela tendência de a família estar reunida ali, aí de repente entra alguém pela porta, aí você vira pro outro que está do lado, você vira, né? Ou então uma outra pessoa da família cometeu um erro, cometeu um equívoco, aí a família se reúne antes dela chegar e tá todo mundo lá, ó, lascando a mão na pessoa. É porque fulano tá desempregado, é porque fulano não comprou não sei o quê, porque fulano tomou tal decisão errada. E onde é que isso é construtivo? Ó, a gente leu aqui: a boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Por que destruição? Porque destrói os laços familiares. O que vai trazer isso aqui? Essa conversinha, essa fofoquinha vai trazer confusão, vai trazer divisão, não vai trazer paz, não vai trazer amor, vai trazer contenda. Quando nós estamos falando de Natal, nós queremos falar de amor, nós queremos falar de comunhão, nós queremos falar de alegria, não é verdade? E se você entrar pela linha da fofoca, você só vai encontrar laço para a sua própria vida. Daqui a pouco, em uma única reunião de família, que você não vê aquela pessoa há tanto tempo, você entra numa encrenca, numa confusão que pode durar o resto da vida. Porque não é todo mundo que tem perdão no coração, né? Tem palavras em Provérbios que falam que o irmão ferido, ele é pior do que uma muralha, ele é pior do que os ferrolhos da fortaleza lá de um palácio. Sabe aqueles portões gigantes com aqueles ferrolhos que ninguém consegue derrubar, entre aspas, né? Porque Jesus faz umas mágicas e a muralha de Jericó cai. É assim que fica o irmão ferido, é muito difícil de conquistar. Não é fácil conquistar um império, um reino armado, preparado para a guerra. E não é fácil você conquistar um irmão ferido. Então vigia. Amém? Nós somos o que? Cristãos, pequenos cristos. Fale de coisas boas, acrescente, fale de fé. Alguém chegou para você e falou: fulano de tal. Fala: nossa, mas vamos orar por ele, Deus vai abençoar. Nossa, eu não sabia que isso tinha acontecido. Que pena, não pude ajudar. Traz naturalmente, você vai portar aquela situação sem ser grosso, sem ser mal educado com ninguém. Amém? E você consegue se sair e ainda deixar um testemunho cristão. E aí, resta salientar que a gente tem que tomar cuidado quando a gente lê a Bíblia para interpretar corretamente. Não andarás com mexeriqueiro entre o teu povo. O que é? Aquela pessoa veio fazer fofoca, nunca mais vou andar com ela.
distância, não é isso. É não andarás do costume daquela pessoa. Não andarás como ela está andando. Se ela está fofocando, você não vai fofocar. E dentro do que você puder, vai ajudá-la para que ela se livre deste laço. Porque aqui está falando, é Bíblia, não sou eu que estou falando. A fofoca é um laço. Traz destruição e traz morte. E aí, nossa, isso aqui tá acontecendo. A próxima é a gula. Eita, ai, ai, ai. Vou até tomar água antes de falar. Não dá pra nem engasgar, né? A gula, o que é a gula, gente? É o apetite desordenado. Tem algum problema você gostar de comida? Nenhum. É bênção de Deus, é graça de Deus. A gente tem que ter prazer nas coisas boas que Deus nos dá. Comer é muito bom, né? Mas quando a gente vê aquela ceia de Natal, né? Com sei lá eu quantos itens, 10 itens diferentes, 30, 40, 50, dependendo da família, se for muito grande, cada um trouxe uma coisinha, vai dar uma mesona, não é verdade? E aí que a gente tem que tomar cuidado, porque assim, a gente tem que se alimentar, sim, ter o prazer no alimento, sim, mas até aquela parte que não afete o nosso corpo físico, porque nós somos templos do Espírito do Senhor, nós precisamos cuidar deste templo. Isso inclui o que você coloca pela sua boca. E aí, você fala pra mim, mas qual é o problema tanto assim de comer um pouco mais? O que tem, né? Você tem que tomar cuidado, porque quando você come muito por descontrole emocional, por exemplo, você está se igualando, e não sou eu que estou falando, que eu vou ler na Bíblia até antes de falar, para ninguém ficar bravo comigo. Gálatas 5:21 fala assim: são as obras da carne, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aí, qual é o problema da comida? Quando ela entra em substituição àquilo que Deus tem que fazer por mim. Então, eu estou triste, eu como. Eu estou alegre, eu como. Eu estou depressivo, eu como. Eu estou desanimado, eu como. Quando você sente tudo isso, o que você precisa fazer? Você precisa recorrer aos céus. Você precisa recorrer a Deus. O que a Bíblia fala que Deus é o quê? O teu refúgio e a tua fortaleza. Então, na hora que as coisas estão ruins, você precisa correr para quê? Para Deus. Quando você corre para a comida, por que ele compara aqui com a bebedice? Está tudo junto ali, no mesmo pacote. Porque é a mesma coisa que o bêbado faz. É a mesma coisa que o drogado faz. Tem um problema lá, teve uma briga, uma encrenca familiar, o que ele faz? Corre pro bar e vai beber. Ou abre a cerveja lá na casa dele mesmo, mas ele vai beber. Por quê? Porque ele não está lidando com a situação. Em vez de resolver o problema, ele está procurando refúgio na bebida. O drogado, a mesma coisa. Então, a glutonaria, o comer, é errado quando? Quando você usa como substituição aquilo que Deus tem que fazer em você. E aí, sabe qual é o problema? Quando você não controla a sua boca, você não tem domínio sobre isso, significa que você não está trabalhando o teu domínio próprio. E aí é um pouco mais grave, sabe por quê? Porque quando você não tem domínio sobre si mesmo, sobre as suas vontades na comida, corre o risco de você também não se dominar em outras situações que envolvem as vontades da sua carne. Tá entendendo o perigo? E quando a gente fala de comida, não vamos entender errado, que às vezes você olha para a pessoa que é muito magrinha, você fala assim, nossa, não come. Aí você olha para a pessoa que está um pouquinho mais gordinha, nossa, deve comer demais. E não tem nada a ver com as coisas. Isso se chama genética, metabolismo. Às vezes tem um magro, muito magro, que é super glutão. E aí qual é o problema? Você não domina a sua boca no que você vai comer. E depois você se vê em maus lençóis para dominar a sua carne em outras áreas. Quer subjugar a sua carne? Fica a dica, faça jejum. Faça jejum, deixa a carne fraquinha, deixa ela gritar. Fala assim, eu tô com fome de comer. Fala assim, eu tô te ouvindo. Aí você vai, domando ela.
vai dominando ela, vai dominando ela. E aí todo o resto vai ficando mais fácil. E aí vamos lá, para continuar, então, quanto tempo tem que eu estou falando que eu nem sei? Bom, vamos lá, né? Vou ser mais rápido agora, né? Melhor. É porque tem muita coisa aqui, gente, misericórdia. A gente falou também da desobediência e da rebeldia. Falamos dos filhos contra o pai. Se o filho quer ir bem, ele tem que honrar o pai e a mãe. Não seja turbulento, não seja arrogante, não seja mal educado com o seu pai ou com a sua mãe. Estejam certos ou estejam errados. Amém? Você tem o amor do Senhor no seu coração. Deixa que esse amor exale em você e de você. Amém? Os cônjuges, né? A gente já estudou sobre isso. Efésios 5:21 fala que nós temos que nos sujeitar uns aos outros no temor do Senhor. Então zela pela pessoa que o Senhor tem colocado ao seu lado. Cuida, amém? Dá amor, dá carinho, dá respeito. Cuidado com a afronta, cuidado com o dedo apontado, amém? Que isso não vai fazer bem, né? Qualquer dia desses a gente pode fazer uma palavra das raposinhas na família, né? E aí vai. E nós falamos também o quê? Que a gente tem que tomar cuidado nas lideranças da nossa igreja. A gente tem que zelar pelos nossos líderes, pelos nossos pastores e obedecer como ao Senhor. Por quê? Porque são autoridades constituídas por Deus, né? Quando eu me rebelo, eu faço o meu pastor e o meu líder trabalhar gemendo, trabalhar em dor, porque ele vai ter que trabalhar do mesmo jeito. Ele não vai poder parar porque está difícil. E aí nós falamos das mágoas, né? Das ofensas, do perdão. Passando bem rápido, quem ofendeu tem que fazer o quê? Tem que pedir perdão, não tem essa. Vai lá e pede perdão. Você não teve vergonha de ofender o irmão, não teve vergonha de fazer coisa feia, não pode ter vergonha de fazer a coisa certa, né? E você que está ofendido, você vai ficar lá como uma muralha, como uma fortaleza, como os ferrolhos da porta de um palácio irredutível? Não, você tem que perdoar. Ninguém perdoou mais que Jesus. É só lembrar disso. Quando você olhar para Jesus e falar, nossa, ele perdoou muito mais que eu, você vai perceber que você ainda está devendo. Então perdoa mais essa vez e quantas vezes forem necessárias. Não dá para fugir, né? Eu vou ter que correr. Vamos lá. A próxima que nós falamos foi o quê? A cobiça. Qual que é o problema da cobiça? A cobiça, ela é um pecado que nasce nos olhos. Nos olhos. Ela é subjetiva, ela pertence ao sujeito. A cobiça não é compartilhada, é algo que está dentro de você. E ela começa, aonde começa a cobiça? No seu olhar. Mateus 6:22 fala assim, ó: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Por que a cobiça nasce nos olhos? Porque você olha primeiro. A partir do momento que você olha, você cria imagens para o teu cérebro. Você começa a construir pensamentos. E aqueles pensamentos podem chegar a ações. Ou até mesmo os pensamentos puros e simples podem ser pecado. Aqui na terra, pensar não é pecado. Aqui na terra, um bandido, que ele está lá na casa dele, que ele vai lá, ele compra uma arma, ele está planejando fazer um assalto, ele pensa em tudo que ele quer fazer. E ele não sai pela porta para roubar ninguém, para matar ninguém, para furtar ninguém. O que acontece com ele? Diante da lei da terra? Nada. Ele não fez nada. Fez nada. Ele não pode ser punido, ele não pode ser preso por só querer matar alguém, por só querer roubar. E na lei do céu? O que acontece? Olha aqui, Mateus 5:28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para
já em seu coração cometeu o adultério com ela. E aí isso aqui é uma raposinha. Por quê? Qual que é a raposa na situação? É o próprio adultério em si. A pessoa foi lá, encontrou a pessoa e fez o que não devia fazer. Isso é o adultério, a concretização dele. E por que a cobiça é a raposinha? Porque é ela que vai te levar para lá. Como que começa o adultério? Você acorda e fala assim: yes, é hoje que eu vou adulterar. Não, ninguém tem prazer nisso. Ninguém. Lá na hora, como diz o povo, pode até ser bom o negócio, mas é só ali, mais nada. É só naquele momento, naquela hora. Nem é garantido que seja, né? Mas digamos que sim, vamos ver, né? Vamos piorar o negócio. Mas não vale a pena. Não vale a pena. Porque traz destruição e morte. E aí a gente falando dos homens, a palavra do Senhor fala do homem aqui, que olha a mulher, mas também vamos incluir as mulheres nessa situação. Como é que eu me livro dessa cobiça? Como? Cuidando dos seus olhos. E a candeia do teu corpo. O que você faz? Vamos usar os senhores, os rapazes. Você está andando pela rua e de repente você se depara com uma moça muito mal vestida, com as pernas de fora, com os pés de fora e assim, tudo lá, né? Fala se essa pessoa não tem roupa, né? Vamos comprar uma roupinha ali. Mas você se depara com uma situação dessa. O que você vai fazer? Para vigiar, né? Para vigiar, para cuidar dos seus olhos. Você vai olhar mais para ver mais um pouquinho? Ou você vai desviar o teu olhar? Porque a primeira vez que você bate o olho, você não é cego. Você vai ver. Não tem como. Né? Você vai ver. Mas os seus olhos precisam permanecer diante daquela imagem? Não precisa. E aí eu vou radicalizar mais ainda o negócio. Você está dentro da tua casa, sentado no teu sofá, assistindo um filme que tem atores, atrizes americanos que moram lá do outro lado do planeta, que você nunca vai encontrar. Aí você fala assim: o que tem, né? Ah, tá passando ali a cena, a pessoa tá mal vestida, ou tá passando uma cena de prostituição. Você vai pensar o quê? Tá tudo bem, eu não vou fazer nada com essa pessoa, o que tem em olhar? Ah, tá passando uma cena de prostituição, mas não sou eu que estou me prostituindo, tá tudo bem. Raposinha. Sabe por quê? Você olha uma vez, uma imagem, uma cena, você olha duas, você olha três. O que vai acontecer com você, meu irmão? Realmente, você não vai encontrar aquela pessoa que está lá, mas aquilo vai ficando no teu coração. A tua carne vai ficando mais animada, mais empolgada, e você vai ficando fragilizado diante do pecado. Aí daqui a pouco você está lá naquele outro dia, depois de não sei quanto tempo, cometendo um adultério, por exemplo, e você vai se perguntar por quê. Fala assim: mas como? Por que eu fiz isso? Porque você não tirou a raposinha. Você não cuidou dos seus olhos. Então seja radical, seja radical. Você está assistindo uma coisa... Homem, mulher, está passando uma mulher que está sem roupa, uma roupa que não viria para a igreja, por exemplo, que a gente pode ter o parâmetro da roupa assim, né? Eu posso entrar na igreja com essa roupa? Posso cultuar a Deus com essa roupa? Se eu não posso, então eu não devo usá-la em lugar nenhum, a não ser que seja dentro da minha casa, né? As mulheres com seus respectivos maridos e ponto, porque até se for com a família já não é adequado, né? E aí você evita de que aconteçam coisas maiores. Então não olha, tira o seu olho, né? Evite o quê? Os pensamentos, porque eles vão frutificar e o fruto não vai ser bom. Não vai ser a uva que você estava esperando colher da tua vinha, vai ser destruição. Amém? E aí, falando de Natal, por que não? A roupa que eu vou usar no meu Natal, qual é? O parâmetro é o mesmo. É festa, é alegria, é alegria. Posso ir com essa roupa para a igreja? É adequado? Não vou provocar cobiça, porque cobiçar é pecado. E se colocar como objeto de cobiça? Nós meninas, vamos falar de nós, obrigada, estou aqui, né? Quando é que nós nos colocamos como objeto de cobiça? Quando nós expomos o nosso corpo inadequadamente. Tem partes do meu corpo que são para o meu marido ver, mas ninguém, nem, né?
né? Pai, mãe, aí vai de criação, não vou entrar nesse mérito. Mas ponto, parou, né? Eu posso colocar uma roupa que para entrar nela eu tive que, né? De tão grudada que a roupa tá, que se não tomar cuidado a roupa vai rasgar. Não é adequado. Você está se colocando como objeto de cobiça. Você está se colocando como pedra de tropeço. Você está fazendo pessoas pecarem. Todo mundo, vamos falar da igreja, a gente está aqui na igreja, vai. Vamos piorar o negócio. Todo mundo que está aqui dentro da igreja já se converteu nessa área. Não tem ninguém que ainda está brigando com o Senhor para parar de cobiçar. Claro que não. Todo mundo tem o seu pecado aí. Você está lutando contra ele. E o teu irmão pode estar lutando contra isso. E aí, como é que você está ajudando ele? Amém? E você não pode ser objeto de escândalo dentro da sua própria família. Então, até nas reuniões familiares e principalmente no Natal, que está todo mundo lá, mais cuidado, mais zelo, mais carinho. Amém? Porque nós temos que usar a nossa vida para o louvor do Senhor. E aí, eu vou ter que dar uma bela pulada aqui, vou pro fim. Ó, o pastor mandou continuar, você briga com ele. Eu ia pro último para acabar, mas acho que vocês aguentam um pouco mais, né? Posso continuar? Pode! Amém. A 10ª é a murmuração. Ai, meu Deus do céu, eu devia ter falado para parar. Agora ficou ruim o negócio. O que é a murmuração, gente? Fala assim, mas já falou de fofoca? E murmuração não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? O resultado pode ser o mesmo, mas é outra coisa. Murmurar é aquela pessoa que fica falando baixinho, que fica ronronando, que fica reclamando de tudo. Sabe aquele ser insatisfeito por natureza? Que você olha pra pessoa, a cara dela já está reprovando o negócio, né? A pessoa só reclama. E qual que é o problema do murmurador? Além de ser muito difícil conviver com ele, a tendência é que a murmuração dele não pare no próximo, né? No outro semelhante. A murmuração dele acaba atingindo o céu, né? O murmurador é aquele que ele vai pro Natal, chega na épocas festivas, aí ele olha para a vida dele e fala assim, mas como assim, Deus? O Senhor está me vendo? Deus, o Senhor não vai me abençoar? Poxa vida, mais um ano que eu não vou fazer aquela minha viagem para Paris? Onde é que o Senhor está, Deus? O Senhor não está me abençoando? Né? O reclamador, ele chega para o céu, o nível do negócio é pior, né? Pode ser que esse seu Natal, esse seu Ano Novo, você esteja num momento de bonança, de alegria, de estar festejando mesmo, que está tudo lindo. E se você estiver no deserto, meu filho? É Natal, e daí? A gente pode estar no deserto. Tem data para estar no deserto? Não, irmão. Então, aceita o deserto do Senhor. Espera que tem o que depois do deserto? Terra prometida. E quem está no deserto? E em vez de aceitar e ficar lá pensando na terra prometida e se alegrando no Senhor e desfrutando do que o Senhor já fez, do que o Senhor já deu, o que acontece com ele? Morre no deserto. Ai, Liliane, como assim? O que você está falando? Eu vou ler a Bíblia, né? Porque eu não estou falando nada. Vamos lá. Números 14, 27. Diz assim: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Isso aqui é Deus que está falando, viu? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel que murmuram contra mim. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim fareis a vós outros. Isso aqui é uma resposta de Deus para o povo que tinha sido liberto do Egito, da escravidão, pela mão dele, tinha passado por um mar aberto, estava no deserto, sendo alimentado por Deus, sendo cuidado por Deus dia e noite, porque deserto a gente não fica sozinho, Deus está lá conosco, mas mesmo assim o povo reclamava. E aí sabe o que Deus falou? Nesse deserto cairão os vossos cadáveres. Para ter cadáver tem que ter o quê? Tem que ter morto. E era sentença e aconteceu, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, ou seja, quem saiu de lá, da terra, quem recebeu a promessa, quem estava vivo, quem viu
Deus fez e está aí murmurando, não entrou. Ó, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão. Então, só uma coisa que eu falo para você, que eu tenho que correr. Seja rápido em parar de reclamar. Seja rápido em parar de murmurar. Não perca a sua bênção. Não perca a terra prometida. Não perca o que Deus tem preparado para você, tem prometido para você, tem para te entregar. Terra que mana leite e mel. Amém? Calma, tenha paciência, espere, viva o deserto, clima seco, difícil, ruim, mas Deus está contigo. Sem deserto não tem terra prometida. Esse foi o caminho deles, esse é o nosso caminho, é o nosso deserto aqui. Estamos nesse mundo podre, imundo, longe de Deus, mas isso vai passar. Nós vamos para a nossa terra prometida, que é o céu. E aí, estamos quase terminando. A próxima raposinha seriam as finanças. Fala assim, não é que negócio é esse, né? Gente, é pecado ter dinheiro? É pecado ser rico? De forma alguma, né? Tem um pastor que brinca, que ele fala assim, calma aí Deus, né? Abraão foi rico, Jó foi rico, todo mundo foi rico, os patriarcas. E aí quando chega na minha vez eu tenho que ser pobre? Não. Mas a gente tem que ter o quê? Calma e paciência para desfrutar as coisas da vida, sem atropelar. Conquistar o dinheiro sem amor ao dinheiro, porque é aí que está o mal, né? Como que a gente conquista as coisas? Eu não ia falar disso não, mas o Espírito Santo trouxe é porque Ele quer. Quando eu conheci o pastor, por exemplo, eu trabalhava num emprego que eu ganhava um salário mínimo, na época acho que era R$112 o salário mínimo, não era registrada nem nada, né? Trabalhava igual camelo, porque tinha horário para entrar, mas não tinha horário para sair, né? O pastor nessa época, os 3 anos a mais dele de mim ajudaram nas finanças, que ele já estava melhor colocado, mas também ainda não era onde ele queria. Também era um emprego que ele falou, Senhor, me dá outro, senão eu nem caso, porque ele recebia por variável e ele não queria assumir uma família sem ter um salário certo, tudo bonitinho. Foi um propósito dele com Deus. Não estou dizendo que quem está fazendo diferente está errado, tá bom? E a gente começou com o quê? Com nada. Sabe o que é nada? Meu pai desempregado, os pais dele desempregados, muita dificuldade, né? Mas a gente não se entregou o quê? Ao desespero, a agonia, falar assim, meu Deus, e agora? Eu sei que assim, tudo que aconteceu nas nossas finanças, partindo da fidelidade em Deus, que nós nunca deixamos de dizimar. Eu digo para os irmãos, de verdade, que eu já usei limite de banco para pagar o meu dízimo, mas eu nunca deixei de dizimar. Então eu sempre vi, eu posso testemunhar, que fala lá, provar e ver de que o Senhor é bom. Eu provei e vi que o Senhor é bom. E o Senhor nos tirou do nada, e hoje nós não somos ricos nem milionários, mas o Senhor nos proporcionou muitas coisas que naquela época, olhando para nós não tínhamos condição nenhuma de alcançar. Mas por quê? Foi diante do Senhor, com a fidelidade de Deus. Deus vai te dando sabedoria, vai te dando discernimento, vai fazendo você tomar as escolhas certas, e você consegue ser próspero. Tudo tem um começo. Não adianta você olhar para o outro que tem 20 anos a mais que você, 30 anos a mais que você, 50 anos a mais que você, e falar, nossa, mas olha a vida da pessoa, e olha onde eu estou, meu Deus, o que será? Todo mundo que chegou em algo bom, trilhou um caminho antes, não chegou por acaso, não é? A não ser que nasceu em um berço de ouro, mas se está na tua hora de correr, de ralar e de fazer, corre, amém? Com sabedoria. E aí, quando que o dinheiro vira um problema? A gente vai ler aqui, ó, Lucas 12:15. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, do desejo
exagerado por dinheiro, da ganância. Isso é avareza. É você já ter conquistado, é você ter conforto teu suficiente, mas você não se contém. Você quer mais, quer mais, quer mais. Aí você deixa de viver, você deixa de aproveitar a sua família, você deixa de fazer as coisas para Deus, você deixa de estar na igreja porque você quer mais, né? E aí o próprio Jesus, ele propôs uma parábola. Ele contou para os seus discípulos e a multidão. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. Então isso aqui era um homem rico que já estava produzindo em abundância. Ele tinha o cheio, já tinha muito. Ele não tinha onde colocar. O pensamento dele não foi a generosidade, falando: olha, eu já tenho aqui a minha casa, que é meu, está arrumadinho, está arrumado. Eu vou pegar isso aqui que sobrou e vou distribuir, vou dar aos pobres, ou vou fazer uma ação social. Ele não pensou nisso. Ele pensou em que eu amo tanto dinheiro, eu amo tantas coisas, eu amo tantos bens, que eu vou destruir o meu celeiro, que já me atende, que já me sustenta, para construir um maior, ou seja, vai ter mais trabalho, vai gastar dinheiro, ele não vai viver a vida, porque ele vai estar lá envolvido naquela obra de novo, para poder guardar mais. E aí a gente continua, vamos ver o destino desse plano do homem rico. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma, ele está falando para a alma dele, né? Coisa que a gente tem um controle sobre a nossa alma. Vamos lá. Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga, né? Bom, agora vou fazer isso aqui, pronto, está resolvida a minha vida, está tudo certo. Aí sabe o que Jesus falou? Louco! Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? O que adianta, por amor ao dinheiro, você se matar, deixar de viver? Daqui a pouco tu morre, bata as botas, o que você se matou para conseguir, fica para outra pessoa gozar. Isso aqui que você não fez, você não comeu, não bebeu, não tirou a sua folga, outro vai aproveitar. Você vai poder fazer alguma coisa a respeito disso? Nada. Talvez até aquele parente seu lá distante, que no fim da linha de sucessão lá recebeu os seus bens, por acaso, com muitas ocorrências aí no meio do caminho, o camarada nem olhava pra sua cara, nem queria comer com você, ficava só de longe, te apontando o dedo, e vai pra ele desfrutar do que era seu. Você se matou para conseguir. Aí continua: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Posso ter tesouro? Posso. Ele não está falando que é errado ter tesouro. Assim é aquele que ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Por isso que quando a gente lê, parece que não. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas o serão acrescentadas. É porque é nessa ordem. Você tem que guardar tesouro primeiro aonde? No céu. Você tem que ser rico primeiro aonde? Para com Deus primeiro. Aí depois você vai juntar sim os tesouros na terra também, porque Deus vai acrescentar as outras coisas, amém? E aí o mau uso do dinheiro vai fazer muitas outras coisas. Você não vai contribuir na casa de Deus, você não vai contribuir com o necessitado, você vai deixar de fazer um monte de coisa e vai deixar de ser abençoado. Essa que é a verdade, né? Mas vamos dar umas puladas aqui. Para terminar, eu comecei com uma raposinha muito perigosa chamada orgulho e soberba, que não deixa você nem ouvir as outras e não deixa você mandar as raposas embora. Então não deixa você ter fruto, não deixa nem você ter vinha, porque a raposinha cresce, certo? Se chama o quê? Os pensamentos. Tudo que nós conversamos até agora nasce aonde? No teu pensamento. No teu pensamento. Quando o teu pensamento não está alinhado com a mente de Cristo, que as coisas se complicam.
Então a gente vai terminar de verdade, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Filipenses 4:8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, aqui é uma instrução sobre o que nós devemos pensar. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, então você pensa sempre no contrário. Se é desonesto, não pode estar no meu pensamento. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Isso aqui é o antídoto para tudo que a gente falou antes. Se você conseguir manter os seus pensamentos aqui, todo o resto nem vai acontecer. Tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Então você quer apanhar? O versículo ele fala: apanhai as raposinhas, não é? Você quer apanhar as raposinhas, quer arrancar elas, deixar elas bem longe da tua vinha? Faz isso. Filipenses 4:8. Prega no espelho, você olhar para ele todo dia de manhã, para começar bem o dia. Amém? E aí, 1 Coríntios 10, para finalizar: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Então, eu estou bem, estou forte, nossa, né? Estou cheio do Espírito da virtude. Calma, atenção, vigia, amém? Ora e vigia. E aí, para terminar, né? Eu falei para terminar 3 vezes, mas agora é de verdade, não era, sei lá. Não veio sobre vós tentação senão humana. Deus vai colocar tentação, as coisas vão aparecer para você lutar contra elas, vão o tempo todo. Só que não vai ter nada sobrenatural. Você não vai precisar que um anjo desça do céu para te ajudar na batalha contra a mentira, contra a fofoca, contra a murmuração, contra a inveja. Não vai precisar. Você mesmo em Deus pode vencer tudo isso, porque é tentação o quê? Humana. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Está na Bíblia. Se você está sendo tentado até aí, é porque você pode lutar contra isso. Deus não vai forçar a situação, não vai te colocar em maus lençóis. Ele te ama. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Amém? Então, vou finalizar com esse versículo maravilhoso. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Que o Senhor continue abençoando a tua vida, em nome de Jesus. Amém? As palmas, glória ao Senhor.